Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo. Espírito Santo, suplica essa graça sobre você, sobre toda a sua casa, sobre todos os teus impossíveis. A palavra de Deus hoje vai ser uma fonte libertadora, curadora na sua vida. Receba essa graça em nome de Jesus. Sim, Senhor, toca o coração mais duro que seja, quebra esse coração, destrói a geleira do nosso peito, Senhor. Ricardo, hoje nós vamos ouvir falar dessa palavra, Gênesis capítulo 2, versículo 24. E sereis uma só carne. Como é importante a gente lembrar dessa graça, que nós somos um. E que o ápice do evangelho também, que Jesus anunciou, é que todos sejam um e que o amor os torne capazes. É impossível sem amor ser uma só carne, né? Sem dúvida nenhuma. E nós estamos no combate, Ironi, nesse tempo de combate, de oração pela família. E sereis uma só carne também para os casamentos, para o esposo e a esposa. É isso que a palavra de Deus está dizendo hoje. É isso que o Senhor quer falar conosco, quer falar comigo, com você e com você que está em casa. Deus quer falar ao seu coração, para você esposo, esposa, para você que namorado, namorada, noivo, noiva, que está se preparando para esse sacramento tão lindo, tão belo, que foi instituído pelo próprio Deus já no início da Bíblia. Por isso que o versículo que nós vamos pegar hoje é do livro do Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, que diz assim: por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais um, e já serão, ou sereis, uma só carne. Já não são mais que uma só carne, diz a palavra de Deus lá no início da Bíblia. É um sacramento que desde quando surgiu a humanidade, desde quando Deus criou o homem e a mulher, o próprio Deus quis fazer. Não foi a igreja, não foi depois do Novo Testamento, mas esse sacramento que foi instituído pelo próprio Deus no início, para que homem e mulher se tornem um, sejam uma só carne. Nós, casados, precisamos entender que a partir do momento em que nós demos esse passo, em que nós tomamos a decisão de diante do altar, demos o nosso sim. Eu dei o sim para minha esposa, para a Ângela, e ela deu o sim para mim, livremente, como a igreja nos ensina, sem nenhuma pressão, mas por livre e espontânea vontade, por causa do amor, porque nos conhecemos, nos amamos, e esse amor era tão grande que já não dava mais para viver um longe do outro. E assim tomamos a decisão de ir diante do altar e ali diante do Senhor consagramos as nossas vidas através da nossa aliança, fizemos a nossa aliança. Eu fiz a minha aliança, essa aliança que está aqui. Eu coloquei aqui no dedo, melhor, a minha esposa colocou nesse dedo aqui no dia do meu casamento. 10 de outubro de 1992. Naquele dia, nós nos consagramos um ao outro e nos consagramos a Deus. Mas para que o casamento seja abençoado, para que o casamento dê certo, para que a nossa família seja construída a partir do nosso casamento, nós precisamos estar cientes que a família, desde o momento em que você deu o passo e você tomou a decisão de se casar com a pessoa, aquela pessoa ali que surge uma nova família, você e ela, depois os filhos, ou os filhos e as filhas que virão, e é ali que começa a família, a base da família começa com a união do esposo com a esposa. Olha só que lindo. E vem os filhos. Mas para que tudo isso seja abençoado e permaneça firme até que a morte os separe. Porque no Evangelho, Jesus, quando fala dessa questão do casamento, ele diz assim: sereis uma só carne, estarão unidos até que a morte os separe. Não existe casar para experimentar, para ver se vai dar certo. Na igreja nós nos casamos com ciência, com conhecimento de que é até o dia em que a morte nos separe. Mas para que a gente consiga levar ao termo, conseguir chegar ao final nesse relacionamento,
Quando duas pessoas se unem, uma vem de uma realidade e outra vem de outra, um vem de uma formação, outro vem de outra formação, e muitas vezes, depois que vão morar juntas, começam a surgir os problemas, começam a surgir as dificuldades no casamento. Mas é preciso que a gente leve junto conosco a presença do nosso Senhor. Para que um casamento dê certo, de verdade, precisa não ser somente em duas pessoas, mas em três. Eu, a minha esposa, ou a esposa e o esposo, e Deus junto. Nós precisamos orar, precisamos nos unir para rezar. Esposo e esposa tem que tirar o seu momento. Depois, quando vierem os filhos, sentar junto, rezar junto, orar com a palavra de Deus todos os dias juntos. É assim que a bênção de Deus vai ser derramada sobre o matrimônio, sobre o casamento, sobre o esposo, sobre a esposa, sobre os filhos, sobre a nossa família. E se nós buscamos Deus de todo o nosso coração, se nós nos empenhamos para estar na presença de Deus com a nossa família, não tenha medo. Jamais a sua família vai perecer. Jamais a sua família vai ser derrotada, porque aquele que está em Deus nunca é derrotado. Pode vir todas as tempestades, pode vir todas as dificuldades na sua vida, mas Deus estará ali. Deus vai estar ali para ser o seu sustento e precisamos que Ele seja o sustento da nossa casa e da nossa família. Consagre hoje a sua família, consagre o seu casamento, o seu esposo, a sua esposa para Deus. Hoje é o dia. Recomece tudo novamente, mas com a presença de Deus. Você que estava aí no seu relacionamento já meio que capengando, meio que indo aos trancos e barrancos. Você que vai começar agora a sua vida no matrimônio, comece junto com Deus, você, a sua esposa, o seu esposo, orando todos os dias. Esse é o segredo para que a família continue unida. Família que reza unida, permanece unida. Precisamos pedir todos os dias o Espírito Santo de Deus para que Ele venha nos iluminar, nos fortalecer, para permanecermos firmes nessa unidade selada na presença do nosso Senhor Jesus. Convido você agora a orar juntos, estenda as suas mãos assim para frente. Se você quiser aí na sua casa, feche os seus olhos, ore com a sua família agora, pedindo o Espírito Santo. Canta pedindo, Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus sobre a minha vida, vem Espírito Santo sobre a minha família, vem sobre a minha casa, Espírito Santo. Eu preciso de Ti, Senhor, para que a minha família permaneça na unidade, para que eu possa amar todos os dias conforme a Sua vontade, Senhor. Canta, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, Espírito Santo. Vem dirigir o meu viver. O meu pensar, o meu falar, o meu agir. O meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. E suplica, Espírito, Espírito, Espírito. Espírito. Faz nova a nossa família, Espírito Santo. Espírito Santo. Faz nova a nossa história, Espírito Santo. Faz nova todas as coisas em nós, Espírito Santo. Faz com que um novo Pentecostes se estabeleça em nossos dias. Ora catandara labaria 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 eu vejo o Senhor tocando num terreno muito seco. O Senhor me mostra uma terra seca, uma terra improdutiva, toda rachada. E uma chuva leve foi caindo e foi encharcando essa terra e ela voltou a germinar. E essa terra seca era muitas das nossas famílias que estavam rachadas, que estavam já sem vida, sem esperança. E Deus está ressuscitando a esperança. Deus está transformando toda a história da nossa família agora. Receba esse milagre de uma família nova hoje em nome de Jesus Cristo. Ora. Eu vejo o Senhor tocando em um casal, vocês estão diante da TV, vocês chegaram ao ponto de dizer que não tinha mais jeito, que não dava mais certo. Vocês estavam à beira da separação.
E hoje, vocês tomaram a decisão de voltar a rezar juntos dentro da casa de vocês. E eu profetizo sobre a sua vida, o seu casamento nasceu para dar certo e vai dar certo, já deu Glória a certo, Deus. porque você tomou a decisão de Bendito e voltar adorado para seja Deus. com a presença de Deus na sua casa. Eu te louvo, Senhor, por essa graça. O Senhor está tocando no lábio de uma criança. Você, pais, que estava pedindo por esse filho, que ele estava se desenvolvendo, estava crescendo, e ele não conseguia falar, não conseguia falar as palavras, e a sua idade já estava passando, e eu vejo o Senhor tocando nos lábios dessa criança, dando a dicção. Louve e agradeço, porque o Senhor está restaurando toda a vida, não só dessa criança, mas de toda a sua família. Veja o Senhor tocando sobre o coração de muitos filhos que estavam depressivos porque seus pais estavam separando e você não conseguia admitir isso. Outros que os pais estavam separados e os filhos não iam bem na escola porque não tinham aquela referência do pai e a mãe juntos. E o Senhor está restaurando o coração desses filhos, mas também restaurando essas famílias que estavam quebradas, essas famílias que estavam destruídas pelo espírito da divisão, pelo espírito da falta da fidelidade, da traição. Deus está quebrando toda essa dor, todo esse sofrimento. Está curando essas crianças, mas está reconstituindo esses lares. Bendito e louvado seja o Senhor por essa graça. O Senhor está tocando em você que está desesperado diante da televisão, com muitas lágrimas, porque o seu cônjuge foi embora. O Senhor está dizendo para você, se você for fiel a Deus, você verá o seu cônjuge voltar e o seu casamento debaixo da bênção de Deus. Consagre agora o seu casamento, a sua família, debaixo da misericórdia de Deus, e você vai experimentar o milagre. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos por todas essas graças, Senhor. Obrigado, Ricardo, Deus te abençoe. Amém. Obrigado, Marcelo, obrigado a você de casa. Ajude-nos a evangelizar, seja um sócio, uma sócia da Associação Senhor Jesus. Ligue agora mesmo, 0 operadora 19 3871 9620. Venha evangelizar conosco, ou adquira os nossos produtos através do www.dica21.com.br. Lembramos, o nosso programa A Poder de Deus está disponível no nosso portal RS21. Deus te abençoe com prodígios, com milagres, com uma família restaurada. Até o próximo programa A Poder de Deus. A Ele a glória, a Ele o louvor.